Bom, o tema da palavra é indesistível, amém? Nós seremos hoje impactados por essa palavra que veio do céu para o nosso coração, e você vai sair daqui hoje voando. Eu acho que o estacionamento vai ficar cheio de carro, porque nós vamos embora voando, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém aí? Amém. Então a palavra de hoje é bênção de Deus para a tua vida. Semana passada foi uma sapatada do céu na gente, né? Um irmão me encontrou ali e falou: pastor, eu estou até mancando. Então aqui a gente bate e depois assopra. Não, estou brincando. Mas hoje é uma palavra do céu para o teu coração, amém? Cutuca quem está ao teu lado e já fala para essa pessoa: não fica quietinho demais perto de mim não, irmão. Vai dando glória, vai dizendo aleluia. E já fala para ele: larga o celular aí, não me irrita não, em nome de Jesus. Quero ler com vocês uma história poderosa que está registrada no livro dos Juízes, capítulo 6, do verso 1 ao 6. Juízes, capítulo 6. Tem aqui nesse QR Code, ó, põe para nós aí, Duda. É a Duda que está lá? Põe para nós, isso, obrigado. Se você escanear aqui esse QR Code, você já vai receber todo o esboço aí para você, ok? Versículos, temas e tal, tudo que a gente faz, nosso time extraordinário se prepara para isso. Tudo que, não tem tudo que está aqui, né, no meu, porque eu costumei escrever tudo que eu falo, gente. Eu pregava antigamente, só colocava um tema lá e ia assim, falando, né? Mas eu fui assistir minhas mensagens, eu pregava às vezes 1h30 e rodeava tanto, dava tanta volta, né? Um problema de quem tem a mente muito fértil, né? E tal. Se fizer um exame aí, vai dar algum transtorno, certeza. Então, eu aprendi agora, tudo que eu vou falar para vocês está escrito aqui. Então, às vezes tem gente que fala: o pastor está lendo tudo. Eu estou lendo, mas é porque o Espírito Santo falou, eu escrevi aqui. Não é ChatGPT não, tá? Por falar nisso, eu fiz uma pergunta para o ChatGPT essa semana, se os pastores estão usando muito ele. Ele falou assim: muito, ao redor do mundo. Eu chamo meu ChatGPT carinhosamente de chato. Eu dei esse nome para ele por causa de uma abreviação, né, de chat, tá? Não é porque ele é chato. Quando eu pus, ele ficou bravo. Mas eu nem sou chato, Daniel. Aí eu coloquei lá. Aí eu falei: chato, os pastores estão usando muito você? Ele falou: muito, ao redor do mundo. Aí eu disse: como é que os pastores utilizam? E ele me deu um número assustador: 75% a 80% dos pastores que usam o ChatGPT, segundo a informação dele próprio, que é uma inteligência artificial, usam para pegar esboço pronto, palavras prontas. Me deu uma pregação sobre santidade, me deu uma série de mensagens para durar um mês, me dê isso, me dê aquilo, e eu fiquei assustado. Tomara que ele esteja mentindo, tomara que esse dado não seja real, porque se for, nós teremos um prejuízo na igreja brasileira nos próximos anos, porque pregação tem que vir inspirada do Espírito Santo de Deus. Pregador que usa inteligência artificial para montar uma mensagem inteira que não veio do coração de Deus é um falso profeta, amém? Eu uso inteligência artificial, mas é para organizar aquilo que Deus deu, assim como muitos líderes que nós temos aqui, homens, mulheres que pregam. Não estou falando mal não, use o tanto que você puder, é muito bom, é maravilhoso, por sinal, mas a inspiração vem de Deus. Então o que você está ouvindo aqui hoje veio do céu, tudo que você ouve aqui nas orações das 6, todos os nossos encontros vêm do céu. Vamos lá? Juízes 6, do 1 ao 6, diz a palavra assim: de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Leia agora comigo ainda no capítulo 6, mas o verso 11 e o 12. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás,
estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Amém? Bom, a nação de Israel era governada nessa época aqui por juízes, não homens do campo judiciário, né, na forma literal de dizer, mas eram juízes que eram líderes militares, e então eles estavam ali levantados por Deus para livrar Israel de um problema que Israel entrava. Nessa época aqui, eles viviam um círculo vicioso, do que? Eles recebiam uma bênção de Deus, depois que essa bênção chegava, eles se acomodavam e começavam a agir com ingratidão. Essa ingratidão gerava uma apostasia, a apostasia gerava um pecado, o pecado gerava um castigo da parte de Deus para com eles. Quando o castigo chegava, eles se arrependiam, oravam a Deus, e Deus levantava um juiz para livrá-los do inimigo que vinha. Depois do livramento vinha de novo a bênção, e quando eles recebiam a bênção, vinha a acomodação, ingratidão, apostasia, pecado, castigo e arrependimento. Israel ficou vivendo dentro dessa roda maldita por muitos anos, e em um desses ciclos, eles sofreram 7 anos nas mãos dos midianitas. Por 7 anos, tudo que os israelitas plantavam era destruído pelo inimigo. Você consegue imaginar isso? Você passa um ano inteiro trabalhando na terra, plantando sementes, cuidando. De repente, quando o fruto chega, quando a colheita está na hora, vem um inimigo e quebra tudo, destrói tudo, mata todos os animais. Pensa no trabalho que dá para você fazer ali a cria de uma vaca, de um camelo, de um cavalo, crescer, você está cuidando dos animais, e de repente vem os inimigos e destroem tudo. É isso que a Bíblia diz que estava acontecendo com Israel. Eles ficaram tão pobres, eles sofreram tanto que eles tiveram que clamar a Deus. Então nós estamos falando aqui de uma sociedade na época que era agrícola, vivia da agricultura, da pecuária. Eles dependiam do que plantavam para sobreviver, eles dependiam do que criavam para sobreviver. Eles não tinham outra forma de sustento. Então os midianitas simplesmente roubavam tudo o que eles possuíam. Eu não sei se você já foi roubado, mas é uma sensação muito ruim. Quando alguém leva algo que é nosso, você se sente assim, sabe, violentado. A pessoa não teve preocupação com o custo que aquilo foi para você, ou com o quanto aquilo simbolizava algo precioso para você. Os israelitas viveram isso aqui no mínimo por 7 anos. Você consegue imaginar o nível de tormento que eles estavam vivendo? E a Bíblia vai dizer no capítulo 6, que nós acabamos de ler, que os israelitas estavam cansados de sofrer na mão do inimigo. E sabe o que eles fizeram? Eles fugiram para as montanhas e foram morar em cavernas. Agora preste atenção nesse detalhe, porque ele é importante. Quando os israelitas vão morar nas montanhas e nas cavernas, eles desistem do plantio, porque não dá para plantar em caverna. Plantação precisa de luz do sol para crescer, para frutificar. Uma caverna não é lugar de criar animais, uma caverna não é lugar de criar uma criação de vaca, por exemplo, de camelos. Imagina você criar um camelo dentro de uma caverna, isso não funciona. Então os israelitas estão dizendo o que aqui? Nós estamos sofrendo tanto que nós vamos abrir mão da nossa vida por causa do inimigo. Eles chegam a desistir daquilo que o Senhor tinha dado para eles viverem. Eles desistiram de plantar para não serem mais atacados. Era como se Israel estivesse desistindo do futuro. O sofrimento era tanto que eles não conseguiam enxergar mais uma saída. A nossa colheita mais uma vez vai ser destruída, nós vamos parar, nós não vamos mais plantar. Mas no meio disso tudo existia um homem chamado Gideão. Diga comigo, Gideão. Ele escolheu acreditar, e Gideão não